Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos novamente em nosso canal Bom Pastor Connect neste domingo, dia 17 de janeiro, em que nós celebramos o segundo domingo do tempo comum. Tendo celebrado as festas natalinas, eis que agora somos convidados a este tempo da escuta como discípulos, a viver este testemunho de Jesus com sua vida pública e ao longo deste tempo comum de podermos aprender com o Mestre, poder segui-lo e testemunhá-lo com toda a nossa vida. Por isso, quero acolher com muito carinho a todos vocês e assim acolhemos também o Evangelho deste domingo que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 1, de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eis a alegria de celebrar o nosso encontro com Cristo e com toda a sua palavra. E neste domingo, o segundo do tempo comum, somos nós convidados a poder dizer o nosso sim ao Senhor. Eis que nós contemplamos o chamado de Deus na nossa vida. O Senhor chama e ao chamar, nós somos convidados a olhar para o seguimento. E todo chamado requer uma resposta. Qual é a nossa resposta? E aqui é interessante que antes de André e o outro discípulo de seguir a Jesus, eles escutaram o testemunho de João Batista. João Batista é aquele que, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E algo interessante também de podermos refletir é poder olhar para Jesus que passa, mas que deseja permanecer. Muitas vezes nós deixamos Jesus passar na nossa vida, mas não nos comprometemos com Ele, não nos comprometemos com a verdade do Evangelho e assim deixamos perder a oportunidade. Mas eis que, ao olharmos para o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eis o sentido da nossa fé, eis o sentido de celebrarmos, ir ao encontro do Cristo que salva, daquele que nos abraça, daquele que dá um novo sentido à vida. João, ao apresentar Jesus, fez com que os discípulos tomassem a decisão de segui-lo, de seguir a Jesus. E neste segmento, Jesus olhou para eles e perguntou: O que estáis procurando? E aí eles disseram: Rabi, onde moras? Para poder fazer morada com o Senhor. Dessa forma, também essa pergunta vem a nós: o que nós procuramos em Jesus? Procuramos um Senhor, o sentido da vida, a felicidade plena, o céu, a vida eterna? Ou simplesmente procuramos em Jesus somente aquele que só serve para solucionar os nossos problemas? E depois solucionados, a gente não se compromete e não segue a Jesus. Ver onde Jesus mora é poder entender que é o seu reino edificado em nosso meio. E nós somos chamados, então, como pedras vivas, assim como Pedro, o Senhor olhou para ele e disse: Tu és Cefas, tu é pedra, para poder, então, ser uma edificação santa. É essa edificação que também nós buscamos.
E aí entendemos o sentido do não só o entender o chamado, seguir, mas principalmente também testemunhar. André foi falar com Simão: encontramos o Messias, encontramos o Cristo, é a alegria de estar com o Senhor, algo que muitas vezes nos falta. Precisamos falar de Cristo, precisamos anunciar a verdade de seu Evangelho. E dessa forma, ao falar de Cristo, Simão, ele toma também a graça de poder ser um grande pescador de homens, através desse testemunho. Por isso que nós, ao respondermos ao chamado do Senhor, possamos segui-lo de fato e testemunhá-lo com toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão do glorioso São José, desça sobre você, sua casa, sua família, sobre o seu domingo e sua semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, obrigado por dedicar o seu tempo ao Senhor, à reflexão de sua palavra. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana. Fiquem com Deus. Meu abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.